Aleluia, graças a Deus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos aproveitar, meus irmãos, que nós estamos em pé. E já abre a sua Bíblia aí. No livro de Atos, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 34. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34. Nós vamos fazer leitura, meus irmãos, do versículo 34, 35, depois o 38 até o 40. Amém, meus irmãos? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34. Aleluia. Deus tem uma palavra para nossas vidas nessa noite. Amém? Diz assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque 38. Aleluia. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e os deixaram ir. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, meu irmão, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Minha gratidão a Deus, meus irmãos, por ter nos dado essa oportunidade aqui. Amém? Se não fosse Deus, certamente não estaríamos aqui. Né? Também, irmão Sodimar, né, que nos estendeu esse convite e confiou em nossa pessoa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, né, seu ministério, né, o Ministério da Família, Departamento. Irmão Anderson também, né, que Deus abençoe a sua família, a sua esposa, né? Os demais obreiros, irmão Osmar, irmão Jorge, né? Irmão Sandro, e também a todos os irmãos que vieram aqui, as irmãs, né? Deus venha abençoar em nome de Jesus. Para mim é uma honra, meus irmãos, estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? Para homens que, como o irmão Osmar, o irmão Jorge, né? Que eu cresci, né? Ouvindo, né? Desde de colo lá, né? Quando eu andava no colo do meu pai, já os ouvia, né? Ensinando a palavra de Deus, né? Desde a infância, né? Então me sinto pequenininho aqui, glória a Deus. Mas graças a Deus, meus irmãos, que aqui quem fala não é o homem, né? É Deus, a palavra de Deus, é Ele quem fala, é Ele quem levanta, é Ele quem usa. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, somos gratos a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui, amados irmãos, uma passagem, queridos, que ocorreu lá em Jerusalém. Deus me deu essa palavra na quarta-feira à tarde, irmãos, enquanto eu estava lá no culto da vitória. E Deus disse, me deu a palavra e disse: vai e prega isto. E eu tentei, meus irmãos, em casa conciliar isso com a família. E depois, quando eu estava orando aqui, as coisas começaram a se encaixar, porque os louvores começaram a falar, né? Então o irmão Sandro abriu ali uma passagem, né? Lá em Malaquias, onde o profeta está exortando o povo, né? E as coisas começaram a se fechar. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está na direção aqui. Amém. Aleluia, glória a Deus. E eu sempre digo para Deus: Senhor,
Eu não quero entregar nada de mim, nada do irmão Cristiano, porque o irmão Cristiano é um pecador, é pó, é um homem falho. Aleluia, mas a palavra está nas tuas mãos. Aleluia, porque é o Senhor quem se responsabiliza com a sua palavra. Aleluia, nesta noite, meus irmãos, Deus vai falar conosco. Aleluia, Deus vai abençoar a minha e a tua família nesta noite, porque tem maná do céu aqui. Do céu, aleluia, não é da terra, é do céu. Aleluia, então tome posse nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, esta passagem aqui, ela faz parte, meus irmãos, de um episódio que aconteceu logo no início da igreja. Logo depois, meus irmãos, da descida do Espírito Santo na vida dos apóstolos, porque Jesus Cristo, ele deu uma ordem e disse para os seus apóstolos, antes de ser assunto ao céu, ele disse: ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder. Aí então vocês vão e façam o id. Então eles obedeceram. A palavra diz que eles estando no dia de Pentecostes, tinha passado 10 dias após a morte de Jesus, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Glória a Deus. Onde era a festa chamada do Pentecoste, que era celebrada em Jerusalém. Era uma ordenança que Deus deu para o povo de Israel. Pois bem, meus irmãos, nesse dia se cumpriu essa palavra. Os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, foram revestidos do poder do Espírito Santo. Então a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que os apóstolos, eles a partir deste momento, eles com ousadia, eles pregavam a Cristo. Eles pregavam a Cristo crucificado. Eles pregavam aos judeus, aos gregos que estavam ali ainda em Jerusalém. Mas nós sabemos, meus irmãos, porque a Bíblia nos mostra que os judeus, eles não acreditavam em Jesus, não aceitaram Jesus como Messias, e ainda estavam perseguindo o povo de Deus, que estava pregando sobre ele. Então, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que começou uma grande perseguição. Os apóstolos começaram a ser perseguidos, e não só os apóstolos, mas todos os discípulos de Cristo começaram a ser perseguidos, porque eles estavam pregando algo que era escândalo para os judeus, algo que os judeus não aceitavam, porque Jesus Cristo, no seu sermão, enquanto ele esteve no seu ministério, que durou cerca de 3 anos, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele vai pregar o arrependimento de pecados. Jesus Cristo, ele não vai pregar, meus irmãos, teologia de prosperidade. Jesus Cristo não vai pregar, meus irmãos, porta financeira aberta. Jesus Cristo vai pregar uma mensagem que, como antecederam o seu primo João Batista, lá no deserto, a voz que clama no deserto, aleluia, endireitai a sua vereda, aleluia, porque está posto o machado, aleluia, já está posto a árvore, toda árvore que não der fruto será cortada, aleluia, glória a Deus, produzir frutos dignos de arrependimento, aleluia. E quando o povo ia ter, aleluia, com João Batista, ele dizia: glória a Deus, nada mais, nada menos do que raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Oh, aleluia, glória a Deus. E os fariseus, os judeus religiosos da época, meus irmãos, a Bíblia diz que eles iam ao deserto a fim de ter com João, e João, ele pregava, e Jesus Cristo da mesma forma estava fazendo isso. E os apóstolos, meus irmãos, eles repetiram a mesma coisa,
a mesma mensagem, começaram a pregar o arrependimento, começaram a pregar Jesus Cristo ressuscitado, que era escândalo, aleluia, mas eles com ousadia, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre eles, aleluia. Os irmãos cantaram aqui, aleluia. O irmão falou ainda, irmão Jorge, que não pode faltar a presença de Deus, e realmente, meus irmãos, pode nos faltar tudo, pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar o carro, o luxo, a casa, mas não pode nos faltar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus. Ela é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Aleluia! E os discípulos, eles entenderam isso quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Quando, meus irmãos, nós temos a revelação do Espírito Santo, nós começamos a olhar as coisas com uma ótica diferente. Nós começamos, meus irmãos, a olhar com uma ótica espiritual. Aleluia! Porque os judeus, os religiosos, eles estavam olhando com uma ótica carnal. Porque eles esperavam um Messias que fosse um líder político, que fosse um grande rei político, militar, que fosse libertar o povo do exílio romano. Mas não foi isso que Jesus Cristo veio fazer aqui. Jesus Cristo veio para libertar o povo não do domínio romano, mas para libertar o povo das garras do diabo. Aleluia, glória a Deus. E enquanto ele esteve na terra, ele fez isso. Aleluia, ele abriu os olhos dos cegos, fez os mudos falarem, fez os surdos ouvirem, fez paralítico andar, aleluia, mas libertou espiritualmente aquele que estava preso na religiosidade, preso na lei, preso nas ordenanças, que consistiam só em obras. Aleluia. Mas Jesus Cristo veio trazer uma nova revelação, uma nova aliança. Aquilo que a lei dizia, Jesus Cristo estava abrindo os olhos do povo, porque o povo achava que cumprindo a lei estava bom. Não adulterarás. Mas Jesus veio dar uma revelação espiritual disso. O não adulterar era não olhe para a mulher alheia. Com isso você já está descumprindo com este mandamento. A lei dizia não matarás, mas ele disse não, se você apenas se levantar contra, você já está matando o seu irmão. Então Jesus Cristo estava trazendo a revelação que estava oculta, que estava fechada. Aleluia. E isso, meus irmãos, causou a ira dos judeus. Aqueles religiosos, meus irmãos, sacerdotes, que tinham a lei, que tinham a palavra de Deus, que tinham a obrigação, a incumbência de pregar a palavra no templo, nas sinagogas, eles estavam proibindo o povo de Deus em pregar esse tipo de coisa. E então, meus irmãos, nós vamos entrar aqui no ápice dessa mensagem nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que foi se levantar uma grande perseguição contra a igreja de Deus, mas o povo de Deus continuava pregando. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que eles pegaram os apóstolos e disseram assim: se vocês não pararem de pregar esse Cristo, se vocês não pararem de pregar essas coisas, nós vamos prender vocês, e o que vai acontecer com vocês vai ser coisa terrível. Porque eles tinham como blasfêmia transgredir a lei de Moisés. Então eles tinham tudo para matar os apóstolos. A Bíblia diz que eles pegaram os apóstolos e prenderam os apóstolos. Mas a Bíblia vai dizer nos capítulos anteriores, meus irmãos, que um anjo desceu na prisão e libertou a todos os apóstolos. E eles estavam lá na praça pública de novo pregando a mesma coisa. Jesus Cristo está voltando, arrependam-se. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que os religiosos ficaram tão perplexos, mas como isso? Foram lá, os guardas estavam lá na frente com espada, com escudo. Quando eles entraram lá dentro, o conselho olhou que estava as grades estavam todas fechadas. Eles disseram: mas como esses homens saíram daqui? É mistério, não sabemos. Não sabemos. Então eles se enfureceram mais ainda. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais você prega, meus irmãos, mais você enfurece o teu inimigo, mais você enfurece o diabo. Aleluia. Se tem uma coisa que ele não quer, meus irmãos,
é que você insista na mensagem, que você pregue, que você evangelize, que você pregue para a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como Josué disse, aleluia, ainda que o mundo se corrompa, ainda que adorem a deuses estranhos, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, serviremos ao Senhor, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, ainda que se levantem contra nós, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os apóstolos, eles ficaram felizes. Por quê? Por serem dignos de sofrerem por amor de Cristo. Eles tinham tudo, meus irmãos, para blasfemar, para reclamar, mas a Bíblia diz que eles ficaram felizes. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Por serem dignos de sofrer e padecer por Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Então eles formaram um conselho, meus irmãos. Vamos pegar esses homens, vamos açoitar eles. E depois a gente mata um por um. E a gente termina com isso. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que tinha um homem chamado Gamaliel, um doutor da lei, que inclusive era professor do apóstolo Paulo, que mais para frente vai perseguir a igreja, mas depois vai ter uma conversão, vai ter um encontro com Cristo. Este homem, que era um dos chefes da sinagoga, chamado Gamaliel, ele tinha uma revelação do Espírito Santo, porque ele bem entendia que aqueles homens que estavam pregando ali, eles estavam fazendo algo que era de Deus, não era do homem. Porque ele sabia que quem tinha livrado eles da prisão, aleluia, foi o anjo do Senhor. Então este homem cheio do Espírito Santo estava vendo o que eles iam fazer com os apóstolos. Aí ele pegou e disse assim: leve eles para fora, eu quero conversar com vocês aqui. Então diz a palavra de Deus que ele reuniu aqueles homens, aqueles sacerdotes, aqueles líderes, e disse assim: vocês tomem cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens aí. Aleluia. Por quê? Porque vocês podem estar batendo de frente contra Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: dura contra ti, recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor Jesus Cristo, na visão que ele teve ali, a caminho de Damasco, quando ele ia para oprimir o povo de Deus, Jesus Cristo teve um encontro com ele no caminho e disse: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Isso significa duro é dar murro em ponta de faca. Duro, você vai se machucar. Aleluia. É isso que Gamaliel estava dizendo. Vocês vão começar a bater contra Deus e vai começar a pesar. Deus vai começar a pesar. Então vocês tomem cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Aleluia. Levantar contra o povo de Deus, meus irmãos, é suicídio. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, ele está assinando uma sentença, porque aí está batendo contra Deus, está lutando contra Deus. Aleluia. Antes de tocar na tua família, nos teus filhos, no teu casamento, aleluia, vão ter que tocar em Deus. Aleluia. Se a tua casa, teu casamento, tua família estiver alicerçado na rocha que é Cristo, aleluia, glória a Deus. Pode levantar o diabo, pode levantar o inferno, pode levantar o governo, pode levantar tudo o que for contra a nossa família, mas ela vai estar segura. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque é Deus quem protege. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, Gamaliel vai dizer assim: lembra do tal de Teudas, que juntou aí 400 e fez um movimento aí? Acabou. Mataram ele e acabou os 400. Foi cada um para um lado e acabou. Tem um outro aí, um tal de Judas, um galileu, que levantou um movimento aí, né? Levantou um movimento estranho aí. Movimento pentecostal estranho, neopentecostal. Mas eles também terminaram. Então, o conselho de Gamaliel foi esse. Da mesma forma que Teudas e Judas,
Esses homens aí que se levantaram e fizeram esse movimento aí, eles viraram pó, acabaram. Da mesma forma é isso. Se o que esses homens estão pregando é da carne, não vai prevalecer. Mas se é de Deus, não toquem neles. Aleluia. Deixe esses homens ir. Aleluia. Porque se é de Deus, vocês podem matar esses apóstolos. Pode matar 12. Deus vai levantar 24. Aleluia. Pode matar 24. Deus vai levantar 48 para pregar a palavra de Deus. Porque é Deus quem está mandando. É Deus quem se responsabiliza. E foi assim que aconteceu, meus irmãos. Quanto mais os leões devoravam as pessoas que eram lançadas nas arenas, mais tinha crente, mais aparecia crente. Então o Império Romano começou a se preocupar. Temos que mudar a tática. Temos que parar de matar esses cristãos. Porque isso é uma semente que começa a brotar. A gente mata um, nasce 100. Não sei como é que pode, aparece cada vez mais crente. Quanto mais se mata. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo disse que toda a vara que estiver ligada em mim, aleluia, toda árvore, ele limpa, ele tira e vai cortando e vai podando, aleluia, para quê? Para dar mais fruto, para dar mais fruto, para dar mais vara, para crescer mais, aleluia, ele poda, aleluia, para dar mais fruto. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, eu sinto aqui a presença de Deus aqui, meus irmãos. Aleluia. Deus está neste lugar aqui, meus irmãos. Oh, glória a Deus. O Senhor está falando. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Nós somos sacerdotes da nossa casa, irmão. Você é sacerdote da tua casa. Você é o sacerdote. Aleluia. Você é sacerdotisa da tua casa. Aleluia, você é o sacerdote, a sacerdotisa da tua casa. Aleluia. Entrega para o Senhor a tua casa, a tua família. Glória a Deus. Firma na rocha que é Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Para que depois o Senhor não venha cobrar de nós. Ele nos deu uma responsabilidade. Ele nos deu. Nós somos responsáveis pela nossa casa. Somos responsáveis pela nossa família. Aleluia. Aí alguém pode dizer assim: mas tem alguém que não é crente na minha casa. Sim, na minha casa também tem. Aleluia. Mas eles estão marcados. Eles estão selados. Aleluia. Enquanto você estiver orando por eles, aleluia, eles estão marcados. Nenhuma alma vai se perder na tua família. Aleluia. Em partes falamos, em partes profetizamos. Eu estou profetizando aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém vai se perder na tua casa. Aleluia. Porquanto você vai dizer nesta noite: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas tem alguém que não serve a Deus lá na minha casa, mas eu vou servir. Eu vou ser o esteio. Eu vou ser o sacerdote. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você vai interceder pela tua casa. Aleluia. Você vai colocar a tua casa na presença do Senhor. E você vai dizer assim como Ana: Senhor, esta casa não é minha. Este filho não é meu, é do Senhor. Eu entrego a Ti. Para que o Senhor, aleluia, para que o Senhor vá de encontro. Aleluia. Glória a Deus. Ana não perdeu a fé. Aleluia. Ela insistia, ela orava. E um dia o Senhor respondeu. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está falando aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Olha o que diz no versículo 40, meus irmãos. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, tendo-os açoitados. Eles não ficaram contentes. Eles disseram: não, vamos ter que dar uma tunda nesses caras aí primeiro, antes de largar eles. Gamaliel nos deu uma advertência: mas vamos dar uma açoitada neles, para ver se eles calam a boca. Aleluia.
Glória a Deus. E eles foram açoitados. E foram livres. Foram libertos. E o que eles disseram? Não falem mais no nome de Jesus. Bendito Deus. Aleluia. Não falem mais no nome de Jesus. Olha no 41. Eles retiraram, pois, da presença do conselho, regozijando-se, alegres, por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta, meus irmãos, inusitada nessa noite aqui. Aleluia. Você já agradeceu pela prova que Deus te provou já? Você já deu graças pela prova que você passou ou está passando? Aleluia. Glória a Deus. Você já agradeceu pela aprovação? Ou você começou a murmurar quando você abriu a boca? Aleluia. Ao invés de dizer assim: Senhor, eu te dou graças. O Senhor é Deus, da mesma forma, com prova ou sem prova, o Senhor é Deus, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo grande, o Senhor continua sendo santo, o Senhor continua sendo onipotente, o Senhor continua sendo onipresente, o Senhor continua sendo onisciente, o Senhor continua sendo o Senhor dos exércitos. Amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia. Ou será que quando nós estamos diante de uma prova, nós começamos a abrir a boca e reclamar? Olha o que Jó fez. Senhor, nu eu vim para esse mundo. Isso significa não trouxe nada para cá. E nu eu vou sair, quer dizer, eu não vou levar nada daqui. Então bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Com gado ou sem gado, bendito seja o nome do Senhor. Com fazenda ou sem fazenda, bendito seja o nome do Senhor. Com carro ou sem carro, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 10 filhos foram enterrados. Você conhece alguém aí que já perdeu 10 filhos? Numa vez só. Conhece alguém aí? Alguém conhece? Eu não conheço. Mas tem um na Bíblia que eu conheço. Este perdeu. 7 homens, 3 mulheres. Numa vez só. Estavam todos reunidos. A Bíblia diz que bateu um vento na casa lá onde estava o primogênito. E derrubou a casa por cima deles, matou todo mundo. Assim. Desse jeito, irmãos. Da noite para o dia. Aleluia. Será que nós estamos preparados, meus irmãos? Eu vou intensificar a pergunta aqui essa noite. Pergunte para você mesmo. Será que nós? Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Oh, glória a Deus. Será que estamos preparados para enfrentar alguma coisa por amor de Cristo? Aleluia. Oh, glória a Deus. Será que nós, como igreja, vamos olhar para nós nessa noite, irmãos? Olhe para dentro de si agora. Será que nós, meus irmãos, estamos preparados e prontos para defender a nossa família? Assim como Davi protegeu as ovelhas quando estava de frente com um leão, o jovem Davi. A Bíblia não fala como é que ele matou aquele leão. Não sei se ele pegou uma espada, um cajado, uma pedra, não sei o que ele fez. Mas a Bíblia diz que ele foi lá e lutou contra o leão e matou o leão para defender as ovelhas do seu pai. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui nessa casa. Aleluia! Oh, glória a Deus! Enquanto isso, meus irmãos, lá na casa de Jessé, os irmãos mais velhos estavam recebendo a honra, estavam sendo vistos. Mas o valente verdadeiro estava lá no campo lutando pela verdadeira causa. Aleluia. Aleluia. Por que causa você está lutando? Aleluia. Deus está aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja Deus. Eu não consigo me conter aqui nessa noite, porque a presença do Senhor é forte aqui nesse lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus!
prioridade, meus irmãos? Qual é a tua prioridade? Quando você dobra o teu joelho, o que você está pedindo? Aleluia, vou deixar Deus falar aqui nesta noite. O que é que você está pedindo? Você está só pedindo bens materiais, coisas aqui na terra? Ou você está preocupado com a verdadeira causa? Aleluia. Senhor, salva meu filho. Senhor, salva minha filha. Senhor, salva meu pai. Senhor, salva minha mãe. Senhor, salva meu irmão. Senhor, faz a obra. Senhor, liberta. Senhor, converte essa pessoa. Senhor, toca no coração duro dessa pessoa. Senhor, aviva a tua obra como Abacuque. Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra, porque ela está morta. Aleluia. Será que nós estamos orando assim, Senhor? Aleluia. Toque esses pastores que estão acima de nós, para que eles tenham visão. Aleluia. Visão espiritual. Porque nós vemos, irmãos, que muitos lugares já perderam a visão. A visão não é mais almas. É verdade, mas aleluia. aleluia. Eu não é verdade que eu estou falando, irmãos. É verdade, aleluia. Oh, glória a Deus. Vem da glória. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Liga o rádio, numa rádio evangélica. Sintoniza qualquer uma rádio evangélica. E analisa a mensagem que está sendo pregada. E compare-a com as mensagens de Cristo. Aleluia. Você não precisa ser um doutor, irmão, para você ver a grande diferença. Aleluia. Aleluia. Olha só o que está escrito lá em aonde o irmão leu, Malaquias. Olha o que está escrito aqui. Aleluia. Oh, Deus está aqui, irmãos. Amém. É uma pena que esse horário não está me ajudando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero ler aqui o capítulo 2 de Malaquias. Presta atenção, olha só. Agora, sacerdotes, esse mandamento é para vós. É para os grandes. Se não ouvires, e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que está falando aqui. Aleluia. Enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao coração. Olha a palavra do profeta. Olha o teor da mensagem. Olha bem. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Meu Jesus Cristo. Aleluia. Não é o profeta que está falando aqui. O profeta está sendo usado por Deus, mas é Deus, porque ali está escrito assim: diz o Senhor dos Exércitos: as vossas festas, vossos sacrifícios, vossos cultos, eles são esterco. Está cheirando mal nas minhas narinas isso aí, porque vocês estão fazendo em pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Será que você pode dizer nessa noite, como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Vai entrar maldição na casa do vizinho, mas na minha casa não vai entrar não. Aleluia. Glória a Deus. Vai entrar a modinha do inferno lá na casa do meu irmão, mas na minha não vai entrar não. Aleluia. Glória a Deus. Meus filhos são de Deus, minha esposa é de Deus. Aleluia. Meu cônjuge é de Deus, minha família é de Deus, e eu e minha casa serviremos somente ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Davi sabia o que ele estava fazendo, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E Deus também sabia o que ele estava fazendo. Por isso ele disse: vai lá na casa de Jessé que tem um lá. Só que quando o profeta chegou lá, ele começou a olhar com a ótica humana.
Começou a olhar aqueles homens fortes, soldados. E Deus disse: não é assim, não é assim, não é assim, Samuel. Não é assim. Não é assim que eu olho. Tu tem que olhar lá dentro do coração. Lá dentro do coração. O que eu escolhi não está aí. O que eu escolhi está lá no campo. Aleluia. Glória a Deus. E este foi chamado. E foi esse que deu vitória ao povo de Israel. Na frente de um exército grande, Davi mostrou. Aquele menino mostrou para aqueles homens lá que achavam que eram alguma coisa, que tinham alguma coisa, que não se afronta o povo de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se você está sendo perseguido por amor de Cristo, meu irmão, presta atenção. Por amor de Cristo, dê glória a Deus. Por amor de Cristo. Porque tem dois tipos de perseguição, né? Tem gente que é perseguida, mas não é por amor de Cristo. É pelo mau exemplo. Aleluia. Aí não é prova, aí é luta. E aí tem uma diferença entre prova e luta. Aleluia. A prova é para os filhos de Deus. A luta é para os rebeldes. Aleluia. A luta é consequência. E a prova é experiência. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Te põe de pé que não dá mais o horário. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar aqui, meus irmãos, por todos os irmãos. Eu quero convidar a todos os irmãos que estão aí representando os seus familiares ou as suas famílias. Passem aqui na frente, mais próximo. Aleluia. E vamos orar pelas famílias aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui, aleluia. Traga o seu familiar e aproxime-se aqui. Queremos orar com todos os irmãos nesta noite, aleluia, glória a Deus. Quem entendeu a palavra de Deus nessa noite diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lute pela tua casa, lute pela tua família, lute pelo teu casamento, lute pelos teus filhos. Aleluia, glória a Deus. Se tiver que matar um leão, mate. Se tiver, aleluia, que enfrentar o gigante, enfrenta. Aleluia, se tiver, aleluia, glória a Deus, que ir chorando mesmo, vá chorando mesmo. Aleluia, se tiver que ir levando a cruz chorando, vá levando a cruz chorando mesmo. Aleluia, porque a nossa recompensa, ela não é aqui da terra. A nossa recompensa é na glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nesta noite em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Aqui está, Senhor, a Deus, esta igreja, Pai. Aqui está as famílias, meu Deus. Eu apresento a Ti, Senhor, ó Deus, a cada um, meu Deus, dos irmãos que veio aqui neste lugar, meu Pai. Ó Deus, Pai amado, ó Deus, abençoa, Senhor, ó Pai, de uma forma poderosa, Senhor, as famílias que estão aqui, Senhor, cada irmã, Senhor. Ó Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor dê a Tua proteção, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui, meu Deus. Ó Deus maravilhoso, assim, Senhor, como o Senhor foi, Pai, com Davi que estava lá no campo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor amado, aleluia, que o Senhor abençoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a cada família que está aqui nesta noite, Senhor, cada um que representa, Pai, aleluia, o seu familiar, a sua casa, Senhor, assim como Davi estava ali, Senhor, lutando pelas ovelhas do campo, Senhor, aleluia, o Senhor nos mostrou nessa noite, ó Pai, que nós devemos ter essa coragem, aleluia, como, aleluia, estava ali, Senhor, Gideão, Senhor, aleluia, o Senhor falou com ele, Pai, que aquele que for fraco, que for, aleluia, que for corajoso, aquele que for medroso, tem que guardar a guerra. Ó meu Deus, nós aqui, Senhor, está a tua igreja, Pai, ó Deus, dá coragem para os teus filhos, dá força para os teus filhos, Senhor, meu Deus, acrescenta a fé, Senhor, do meu irmão, da minha irmã nessa noite, meu Pai, que nós possamos entender, Senhor, que a vitória já é nossa, que nós somos mais que vencedores, aleluia, e que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ainda que o mundo se corrompa, ainda que o mundo se desvie, ainda que o mundo procure, aleluia, o caminho do inferno, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor do
Em nome de Jesus, nós estamos orando aqui, Senhor, com uma só fé, com um só propósito, apresentando aqui, Senhor, a cada família. Meu Deus, abençoa ricamente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecendo, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.